Queridos irmãos, eu não sei se é o seu caso, mas eu sonho com bastante frequência. E boa parte das vezes não são bons sonhos. Não chegam a ser pesadelos, assim, daqueles aterrorizantes, mas chegam a ser situações que algumas vezes nos faz ou me faz despertar no meio da noite. Eu não vou contar todos os meus sonhos aqui, viu? Senão você vai fazer uma terapia e descobrir todos os meus medos e todos os meus desejos, que de alguma maneira se revelam no sonho. Mas eu vou contar um. De vez em quando eu sonho que estou no final da minha vida. Eu achei muito interessante porque Felipe hoje pela manhã falou em algo parecido. Então, em alguns momentos eu estou sonhando que estou no fim da minha vida. Às vezes eu estou em lugares diferentes e estou com idades diferentes e reencontro pessoas diferentes nesses sonhos. Algumas pessoas que eu convivi na minha vida, que ainda convivo há muitos anos, em vários níveis de relacionamento, de afeto, algumas mais próximas, outras um pouco mais distantes. Gente, no entanto, que eu sempre gostei ou que eu gosto. Nunca aparece gente que eu não gosto, graças a Deus. Nenhuma delas é inimigo meu. Até porque eu acho que eu não fiz inimigos na minha vida, embora possa existir alguns que não gostam de mim, o que é natural e provável. Mas então, do nada, eu e aquela pessoa que está no sonho, de repente somos transportados no tempo. Sonho é sempre assim, né? Somos transportados no tempo para situações do passado que eu vivi com aquela pessoa e aquela pessoa viveu comigo. Mas que agora são situações vistas de modo diferentes por mim, quando estou sonhando. Aquelas releituras do passado que algumas vezes acontecem. Mas o que mais me atormenta nesses sonhos, porque poderia ser tudo isso muito bom, imagina, lembrar de coisas boas que eu vivi com as pessoas, mas o que mais me atormenta nesses sonhos é quando eu percebo que algumas dessas situações, e em algumas dessas situações, eu magoei aquelas pessoas. Eu magoei aquelas pessoas que eu amo, que estão no sonho, que eu gosto e que eu magoei. Algumas vezes eu magoei com palavras ditas e que no sonho voltam, atitudes tomadas e que também no sonho voltam. Algumas vezes que eu falei sem sensibilidade, sem prestar atenção em como eu iria ser ouvido, sem cuidado, apressadamente, precipitadamente, repentinamente, palavras que a gente joga, sem consideração por quem aquela pessoa era e é, como ela ouviria o que eu falei, como ela compreenderia o que eu fiz. Então é sempre um sonho que me aterroriza por saber que tem um passado, que tem um débito, e que o sonho me faz relembrar como se fosse um cobrador de uma promissória, e que me faz pensar assim: puxa vida, eu não deveria ter feito isso, eu magoei aquela pessoa. Então, antes de começar a pregar, porque o tema hoje é sensibilidade e mágoa, como eu anunciei, eu quero dizer que, para que você não esteja mais nos meus sonhos, porque talvez alguns aqui estão, ou que você não se torne um personagem dos meus sonhos, deixa eu lhe dizer uma coisa: me perdoe se em algum momento eu lhe magoei. Certamente eu lhe magoei, especialmente se você convive comigo há mais tempo. E eu gostaria muito que esse sermão fosse mais do que simplesmente um sermão. Eu gostaria que fosse um aprendizado comum, de tal maneira que eu aprenda a lição e você aprenda a lição, e que tanto na sua vida como na minha vida nós sejamos mais maduros e Deus seja glorificado na nossa vida, mais cuidadosos, mais sensíveis, tenhamos mais respeito, consideração, tenhamos mais cuidado com esse material que é o mais forte e ao mesmo tempo o mais frágil, que se chama coração humano. Então, vamos começar assim. Se você tiver alguma coisa que eu lhe magoei, por favor, me deixe saber. Porque a pior coisa que pode acontecer entre pessoas que se magoam é quando uma delas não sabe. Porque quando uma delas não sabe, não há possibilidade de conserto.
Agora, deixando um pouco a minha sessão pública de terapia, deixe-me dizer que esse tema tem uma periculosidade muito grande para você e para mim. Eu não sei como é que você teve coragem ao ouvir o anúncio de vir à igreja e dizer assim: eu vou ouvir o que Deus tem a falar sobre mágoa. Porque a mágoa é uma das emoções mais negativas que alguém pode sentir. Mágoa é pior do que tristeza. Mágoa é pior do que raiva. Mágoa é pior do que medo. E essas três emoções são consideradas as mais negativas, as mais primitivas do coração humano. Mas mágoa é mais perigoso do que medo. É mais perigoso do que tristeza. É mais perigoso do que raiva. E a grande razão do mal que a mágoa produz é porque a mágoa é um camaleão. Ela se transforma em um sentimento muito complexo, muito sofisticado. A mágoa se disfarça de outros sentimentos. E ela vai sutilmente matando a alegria, a paz, como se fosse um parasita que vai ressecando a vida de uma planta, como se fosse um veneno injetado na alma. A mágoa pode conduzir aos piores atos de vingança, desproporcionais, e produzir morte. Por isso que a carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 15, que não é o texto que eu vou pregar sobre, chama mágoa de raiz de amargura. Significa como aquela raiz que é colocada dentro de um vaso, mas é mais forte do que o cimento, do que o plástico, do que a madeira do vaso, e à medida que ela vai crescendo silenciosamente abaixo daquilo que pode ser visto, ela vai rompendo o vaso, vai tornando aquilo algo perturbador, que contamina todo o ambiente. Quando Deuteronômio 29, 18 diz que a mágoa é a raiz que produz erva venenosa e amarga, é porque Deus leva a sério a mágoa. Deixe-me dizer por que ela é perigosa. Porque não existe mágoa contra quem não se ama. Ninguém fica magoado com alguém que não se confia, com alguém que não tem qualquer expectativa. Na verdade é o contrário, quanto mais alguém ama, mais confia, mais tem expectativa, maior potencial tem para ter uma mágoa ainda maior. Por exemplo, se alguém estiver comigo no ônibus e acidentalmente pisar no meu pé, eu fico com raiva. Pode ser até que eu grite, mas passou. Aquela pessoa não significa nada para mim, é um transeunte, uma pessoa que talvez eu nunca vou ver, porque mágoa não é raiva de quem não se conhece, não se ama, não se tem expectativa. Mas se poucos minutos antes dessa pessoa pisar no meu pé, ela estiver em pé e eu sentado, e eu ceder o meu lugar para ela, e ela sentar no meu lugar e eu ficar em pé, e quando ela levantar, ela pisar no meu pé, aí já não é mais raiva o que eu sinto. Eu já começo a ficar triste e revoltado, porque a pessoa não retribuiu sequer o cuidado de ver onde colocou o seu pé, quando eu dei para ela o lugar para ela sentar. Pior é se essa pessoa for uma conhecida minha, alguém com quem eu convivo, e que de repente eu já fiz muito por ela, ou você fez muito por ela, e de repente ela simplesmente pisa no seu pé, pisa no seu pescoço, pisa na sua cabeça, propositadamente ou não, e aí aquilo vai sendo juntado dentro da sua alma, e depois de tristeza e raiva, isso vira mágoa. Talvez nenhum outro personagem bíblico teria mais motivos para ter morrido afogado em mágoas do que um homem chamado José do Egito, filho de Jacó. E aqui eu digo que até o próprio Senhor Jesus, que obviamente não ficou magoado com ninguém, pelo contrário, amava e perdoava, não teve tantos motivos humanamente falando como José, e nós vamos justamente visitar a história dele, porque ele é alguém que teria o direito de ser o campeão de mágoas. Se você se sente magoado por alguém, é porque você nunca viu o que José passou.
porque aí você veria que a sua mágoa é bem pequena diante da dele. A história de José é uma das mais longas contadas na Bíblia. Começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até o final, o capítulo 49. Só tem um pequeno intervalo, que é o capítulo 38. E eu gostaria de ler um pedacinho dessa história. Eu não vou ler todos esses capítulos, mas a partir desse comecinho da história de José, ajudar você, ajudar a mim sobre como se libertar da mágoa, porque ela faz mal, muito mal. Faz mal a mim, faz mal a você, e talvez ao final dessa mensagem você possa ter a experiência de ter a libertação da sua mágoa. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 37, onde nós iremos ler do verso 1 ao verso 11, e vamos juntos conhecer sobre o Deus que liberta da mágoa. Gênesis 37, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez para José uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. E ele conta: nós atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? E seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Gostaria de convidá-lo a orar e pedir a iluminação do alto. Que Deus fale ao seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento em que a tua palavra lida, inspirada pelo teu Espírito, é suficiente já para nos falar ao coração, nós ousamos, ó Pai, confiados na graça do Redentor, de expor a tua palavra diante do teu povo, sobre esse tema, Pai, que certamente toca o coração de cada um de nós, a começar do meu. E o que eu te peço, ó Deus, é que o Senhor alargue a nossa capacidade de compreensão para além desse texto lido. Que o teu Espírito ilumine a nossa mente, fale conosco, nos permita compreender qual é a mensagem que Ele tem para nós, que o Senhor tem para nós. Pedimos que nada nem ninguém possa atrapalhar a nossa concentração e a nossa atenção para aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque pedimos a Ti, confiados na graça do Teu Santo Espírito e em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Curiosamente, esse narrador parece ter se atrapalhado na narrativa. Obviamente que não, está inspirado pelo Espírito Santo. Mas veja o verso 1. Ele começa dizendo que vai contar a história de Jacó na terra dos seus pais, na terra de Canaã. No entanto, logo em seguida, ele parece abandonar Jacó como o relato da sua história, e imediatamente diz assim que naquele momento o que ele iria contar era acerca de José, um dos 12 filhos de Jacó.
Ele diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e esta é a história de Jacó. 2 pontos. Tendo José 17 anos, não era sobre Jacó? No entanto, à medida em que você vai compreendendo a história, você vai percebendo que de fato é a história de Jacó. Mas a história de Jacó vista pela perspectiva daquele que se torna o seu filho mais importante, José. Um jovem com 17 anos de idade, jovem, bem jovem, numa época patriarcal em que a longevidade era tão grande e que lhe fazia parecer praticamente uma criança, um adolescente que acabou de sair da puberdade. O texto parece nos levar a compreender, e você percebeu na leitura, que por conta da sua juventude, José tinha um misto de ingenuidade e de imaturidade. Observe já no verso seguinte que ele trazia más notícias deles, referindo-se aos seus irmãos, a seu pai. Sabe aquele irmão mais novo que fica dedurando os malfeitos dos irmãos mais velhos? Imagina a chateação que José provocava naqueles irmãos. Para piorar a situação, a família de Jacó não era uma família muito bem estruturada. Talvez eu a chamasse de uma família disfuncional. 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas, 12 filhos, 3 de cada uma, tudo debaixo de uma tenda, no deserto, saindo de um canto para o outro, sem muita água, cuidando de animais, mulheres se digladiando pela atenção do marido e filhos também. A vida de Jacó não era uma vida muito fácil, embora a culpa fosse dele, sem dúvida nenhuma. E no meio daquela história estava aquele sujeitinho chamado José. O texto diz que ele acompanhava os filhos de Bila, veja aí no versículo, e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Se você conhece um pouco da história, você descobre que Bila e Zilpa eram as concubinas. E era com ela que José, filho de Raquel, a mulher preferida de Jacó, convivia. A gente pode interpretar esse detalhe de 2 maneiras. Que os outros irmãos, como Benjamim, filho da mesma mãe, e também aqueles que eram filhos de Lia, não gostavam de José e deixavam que ele convivesse apenas com os filhos das concubinas. Ou então, que tanto José como o próprio Jacó usava José como uma fonte de informação para saber o que aqueles seus filhos, filhos da concubina, das 2 concubinas, faziam. Seja num cenário ou no outro, não era uma posição que alguém deveria estar. Ele certamente estava no meio de todo tipo de confusão que houvesse naquela família. E a mágoa surge justamente nesse contexto de cobranças e grandes expectativas. Esse contexto familiar de Jacó era um cenário ideal para o que viria a acontecer e que é narrado até o capítulo 49. Para piorar ainda mais a situação, havia nitidamente uma preferência. Veja aí o verso 3, que diz que Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E até lhe presenteou com um presente que para aquela época e para aquela cultura é distinto, uma túnica talar de mangas compridas. Então nós temos um cenário de vários irmãos rivalizando fraternamente pela atenção, carinho, amor e herança do pai. 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas, também rivalizando pela atenção do marido, para que seus filhos tivessem a melhor porção daquela herança. E um jovem no meio, imaturo, ingênuo, que se via muitas vezes de um propósito não tão bonito e nem tão fraterno, de entregar os malfeitos de seus irmãos a seu pai. E para completar, um pai que claramente manifestava uma preferência por ele, porque ele havia nascido na sua velhice. Imagine tudo isso colocado numa grande panela desértica, no calor daquela ocasião,
e convivendo com tantas narrativas, impressões, histórias, percepções, disse-me-disse, no meio daquela família toda complicada, tudo aquilo, queridos, era um cenário ideal para a mágoa surgir. Mas não é apenas o que estava ao derredor de José, mas também a própria atitude imatura e algumas vezes inconsequente dele, que contribuíram para juntar a fome com a vontade de comer. Porque frequentemente, irmãos, a mágoa tem uma contribuição também daquele que fica magoado e que mantém o seu sentimento de mágoa. Como veremos, José, ao contrário disso, tinha todos os motivos para ficar magoado, mas coube a ele aprender a não alimentar e reter a mágoa em seu próprio coração. A narrativa transcorre por muitos capítulos, como eu falei, não iremos ler versículo por versículo, mas eu gostaria de apontar algumas verdades sobre a mágoa, baseado na experiência de José, em momentos variados que a Bíblia registra. E o primeiro deles é que a mágoa distorce a percepção dos fatos, chegando a comprometer a credibilidade da queixa e a legitimidade da decepção. Vou repetir. A mágoa distorce a percepção dos fatos acontecidos, chegando a comprometer a credibilidade de uma possível queixa e a legitimidade de uma possível decepção. O que eu estou dizendo é que é possível que, ao contar aquele sonho, ao invés de ser visto como algo glorioso, ter um irmão mais jovem que de repente iria ter, quem sabe no futuro próximo, um lugar de protagonista na história, importante, que obviamente eles não sabiam, mas poderiam ter antecipadamente celebrado. No entanto, pela mágoa que vai se acumulando de todo esse contexto familiar, aquilo que eles deveriam perceber de um fato, de uma maneira, de uma perspectiva, na verdade estava comprometido, e eles viam completamente diferentes. Eles certamente teriam uma boa credibilidade na queixa que eles teriam para fazer a Jacó. Certamente era legítima a decepção que eles eventualmente teriam por ver a preferência do pai e ver-se colocado de maneira secundária. No entanto, como a mágoa distorce a percepção dos fatos, nem sempre aquilo que de fato é legítimo, de fato aquilo que é real, é visto da maneira como deve ser vista, porque a mágoa é como uma lente turva e suja, que não permite que você veja a realidade do jeito que ela é. Por isso que frequentemente, quando você quer tratar ou deve tratar sobre mágoa, por favor, separe os fatos das percepções. Porque é possível que a maneira de ver os fatos esteja turvada pela mágoa. E, portanto, é necessário, em alguns momentos, separar aquilo que eu pensei que fosse, aquilo que eu senti que fosse, daquilo que de fato foi, de fato aconteceu. Porque a mágoa me faz ver coisas só por um lado e não por outro. Mágoa me coloca no centro da decepção e ver o outro sempre como alguém que eventualmente fez algo contra mim, sem eu perceber que talvez eu tenha contribuído de alguma forma para aquilo, nem que fosse sendo omisso e não colocando um limite para o outro. Veja que a mágoa distorce a percepção dos fatos quando vista pelos irmãos de José. Aquela alegria e celebração que uma boa família, uma família estruturada, consegue ter quando vê um dos seus membros se destacando em determinada área, tendo um pouco mais do que o outro, é completamente perdida nessa história, porque para todos os outros, José vencer e bem-suceder era ameaça e não motivo de celebração. Quando eu digo que a mágoa muitas vezes se traveste de outros sentimentos, a mágoa se traveste às vezes de inveja, de despeito, de uma estima muito baixa acerca de si mesmo e de uma afronta quando vê o outro tão bem. E eventualmente isso alimentado faz com que a lente da mágoa fique ainda mais turva, ainda mais suja,
e incapaz de ver a realidade como de fato ela é. É preciso limpar a lente. E a gente limpa a lente quando a gente tem a coragem de separar os fatos daquilo que eu percebi ou senti sobre o que aconteceu. É preciso, portanto, que o primeiro passo seja dado. Vamos esclarecer os fatos. Mas isso não é fácil. Porque a gente se apega à mágoa. A mágoa se torna uma lente de interpretação pela qual a gente vê toda a vida. E se a gente abrir mão dessa lente de interpretação, é como se o nosso mundo caísse. Todo sentimento que nós começamos a manter na vida é baseado na maneira como eu interpretei a atitude de alguém. E abrir mão disso é abrir mão e rever conceitos que estão enraizados. Por isso a mágoa é chamada de raiz da amargura. À medida que ela vai ficando espessa, grossa, forte no coração humano, ela vai se enraizando de tal maneira que nós não queremos largá-la, porque ela nos ajuda a viver, nem que seja alimentados pela mágoa. É preciso, no entanto, olhar e cirurgicamente dizer assim, como de fato aconteceu, qual foi a verdadeira intenção da pessoa, ouvir a outra pessoa, compreender que às vezes existe ingenuidade, imaturidade, como houve da parte de José, que tão empolgado, quem sabe, com aqueles sonhos que tinha, não percebeu que a dedução lógica do seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, é que ele teria um lugar de projeção e isso afetaria as relações dele com a família. Talvez ele não devesse contar o sonho, talvez ele devesse guardar o sonho para si, deixar ver realizado. Mas o que se espera de um menino de 17 anos de idade? Talvez a ingenuidade e a imaturidade dele fez com que tudo o que precisava para que a família olhasse para ele como uma ameaça e não como uma bênção, fizesse com que toda a lente ali ficasse turva, suja e borrada, e eles leram a realidade por meio daquela mágoa, que não surgiu quando ele contou o sonho, já estava sendo construída ao longo do tempo, porque mágoa é como pequenas pedrinhas, que por menores que sejam, quando entopem algum vaso, pode produzir um AVC, um trombo, e matar alguém. Mágoas não são grandes rochas, são pequenas palavras, são pequenos gestos, ou a ausência deles, que vai se acumulando e se aglutinando a outros e forma um grande obstáculo no relacionamento, porque começa quando a mágoa distorce a percepção dos fatos. Então aquilo que seria uma credibilidade, uma queixa de fato justa, uma decepção de fato legítima, perde completamente a legitimidade e a credibilidade, porque eu estou vendo aquilo pela lente da mágoa que eu quero ver. E aí eu não trato dos fatos, eu trato das percepções, dos sentimentos sobre o fato, e aquilo obstrui o meu coração ainda mais. Segundo lugar, além da mágoa distorcer a percepção dos fatos, a mágoa desloca o foco que precisamos ter de quem é o verdadeiro responsável por nossa vida, aquilo que eu chamo de causa primária, sobre tudo aquilo que eu vivo, inclusive sobre os sofrimentos e as situações de dor e de luta que eu passo. E esse foco sobre aquele que é Senhor do tempo e da história e da minha vida deixa de ser sobre ele, e eu começo a encontrar pessoas culpadas e responsáveis da minha história para culpá-los, como se por acaso eles fossem aqueles que mandam na minha vida. Eu perco a visão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, e que nada acontece comigo por acaso, e começo a ter um foco nos pequenos instrumentos que eventualmente Deus usa, sim, Deus usa para produzir transformação no meu coração, dentre as quais a capacidade de lidar com a decepção, com a frustração, com a tristeza que os outros provocam em mim.
E quando eu perco a visão altaneira de que Deus está no controle de tudo, que nada acontece por acaso, que embora as pessoas sejam responsáveis pelos seus atos que me magoam, que lhe magoam, no entanto, nenhum deles aconteceria se Deus não tivesse um propósito de usar aquele fato para transformar o seu coração em um coração mais maduro espiritualmente. E aí eu começo a olhar as circunstâncias, eu começo a olhar as causas secundárias, eu começo a olhar inclusive para as pessoas que nem sempre têm sequer a consciência ou a intenção de me magoar, e que me magoaram, e magoaram você, e que eu os acho e os considero como responsáveis, mas eles não são. Eles são responsáveis pelos atos, mas não pela minha mágoa. Eles são responsáveis pelo que eles fizeram, mas eles não são aquele que, como autor da minha vida, sabe exatamente por quais vales profundos eu preciso passar para amadurecer. Eu fui para o Instituto Bíblico muito jovem. Eu tinha pouco mais de 16 anos de idade quando entrei naquele internato do Instituto Bíblico Betel Brasileiro. E fiquei no internato, contando Instituto Bíblico e seminário, nada mais, nada menos do que 7 anos. Portanto, de 16 até quase 23 anos de idade, eu fui um adolescente e um jovem, vivendo um contexto completamente diferente dos jovens e adolescentes da minha geração. E naquele contexto ali, tendo saído de casa diretamente para isso, saindo de Campina Grande para João Pessoa, havia algumas coisas que me revoltavam. Naquele contexto comunitário, em que a individualidade precisa abrir espaço para a coletividade, tudo virava culpa de todo mundo, mesmo que alguém não tivesse culpa. E era mais ou menos como aquele pai de antigamente que, tendo muitos filhos, dava surra naquele que fez e naquele que não fez. Mais ou menos a história de apanhar porque comeu sabão e apanhar para descobrir que sabão não se come. Então, novamente era assim. Então, em alguns momentos tinha algo chamado reunião de concerto. O reunião de concerto era quando o pessoal juntava todo mundo, dizia assim: tem alguma coisa errada, existe pecado, e esse pecado precisa ser confessado. E aí começavam os pecados, e os pecados sempre eram aqueles pecados que não precisavam necessariamente ser confessados publicamente. Porque existem pecados que publicamente cometidos devem ser confessados publicamente, mas existem pecados que intimamente cometidos devem ser confessados somente diante de Deus. Esse é um princípio bíblico. E aquilo era visto por mim, e eu nunca entendia porque eu já tinha confessado meus pecados, e ainda estava naquela arguição que me fazia muitas vezes ser parcialmente culpado por algo que eu não tinha feito. Então, algumas vezes eu procurava alguém ali e dizia assim: mas isso não é justo. O que é que eu tenho a ver com isso? E aí a resposta que alguém me dava era pior para o meu coração juvenil. Dizia assim: mas é Deus tratando com você. Ah, meu irmão, que negócio é esse? Deus tratando comigo? Alguém faz uma injustiça, comete alguma coisa errada contra mim, eu não tenho nada a ver com isso, e você está dizendo que Deus está tratando comigo? Eu ficava ainda mais revoltado. Se Deus quisesse tratar comigo, Ele trataria da outra forma. O tempo passou. E frequentemente, quando eu estou junto com jovens que estão em formação para o pastorado, imaginando que no pastorado você sim é tratado por meio de pessoas que eventualmente podem cometer algum deslize com você, com todas as relações humanas, mesmo as familiares, na igreja também pode acontecer. E frequentemente eu tenho que dizer a esses jovens, 40 anos depois daquelas experiências: Deus está tratando com você. Porque de fato está. O problema é que a mágoa desloca no nosso sentimento de um ego ferido o foco que deveríamos ter do que é o verdadeiro, ou de quem é o verdadeiro responsável pelo que está acontecendo conosco. Que mesmo a injustiça mais crassa, a decepção mais amarga, a frustração mais terrível não aconteceria com você e em você se Deus não tivesse um propósito de lhe fazer amadurecer. A história de José é exatamente isso, irmãos. Vocês conhecem um pouco, porque vocês já leram essa história várias vezes.
É uma história de altos e baixos. Quando parece que a história está indo bem, que José, enfim, vai ter um ascendente na sua vida, alguém comete uma injustiça com ele. É a mulher de Potifar, depois é o faraó, os próprios irmãos que venderam José a uma caravana de ismaelitas e acabaram tornando-o escravo no Egito. E eu fico imaginando, no meio dessa confusão toda, em alguns momentos José dizendo assim: Senhor, e aquele sonho, onde é que ficou? Porque até agora tem sido só peia e sofrimento, só injustiça. Eu tenho pago por aquilo que eu não provoquei. A mulher me quis agarrar nas câmaras do marido, que é poderoso na terra. Eu corri. A mulher agarrou minha manta, ficou com ela na mão. Quando o marido chegou do trabalho, disse: ele me forçou. E entre a palavra dela e a palavra minha, sou eu que acabo no calabouço, Senhor, e o sonho. Aquela história de que meu feixe ficaria mais alto e todos estariam ali ao redor dele, onde está? E aquele sonho do sol, da lua e das estrelas, todas se curvando. Eu entendi errado? Não, ele não entendeu errado. E durante todo aquele processo, que não foi de curta duração, foi um processo de amadurecimento longo, José precisou entender que quando a mágoa deslocasse o foco do verdadeiro responsável, a causa primeira por tudo na sua vida, inclusive pelos acontecimentos que traziam sofrimento e dor, para os meios usados por esta causa primeira, os homens, as circunstâncias, pessoas que nem sempre tinham consciência do mal que estavam fazendo a ele, ou a intenção de magoar, ele precisava voltar os seus olhos para Deus e confiar que Deus é sempre bom, está sempre no controle, é sempre soberano, e nada acontece conosco se o Senhor não tiver um propósito ainda melhor que aquelas circunstâncias que aquelas pessoas não podem anular. Porque a mágoa, querido, tem o poder de deslocar o foco de Deus para as circunstâncias. Cuidado, cuidado. Ou você confia que o Senhor é Senhor do tempo e da sua história, e que aquilo que parece ser motivo para você ficar remoendo em dor com injustiça que alguém fez, na verdade pode daqui a pouco se tornar um grande livramento e uma correção de rumo numa direção que talvez você estivesse muito pior se não tivesse sua rota corrigida. Ou você faz isso, ou você se engolfa na mágoa, culpando pessoas, apontando pessoas, se revoltando contra pessoas, se decepcionando contra pessoas, tendo seu coração amargurado, e não tem coisa que amargure mais o coração quando você lê a sua vida por meio das circunstâncias e por meio das pessoas. Por favor, não pense que eu estou propondo que você tenha uma visão alienada da vida. Não. Tenha consciência do mal que alguma pessoa fez por você. Isso aí é outra história. Não é passar pano e dizer: não, bichinho, fez nada disso não. Fez. Disse. Fez um mal? Fez. Mas lá na frente, nessa história, talvez a parte mais bonita da história é quando José, enfim, revela a sua identidade lá na corte do Egito. E os irmãos trêmulos, vendo que agora era a hora da vingança, José simplesmente diz: não se preocupe, vocês intentaram o mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem. Só que daquele primeiro momento e ao longo de todas as circunstâncias, até esse momento de maturidade, muito sofrimento, muita dor, muita correção de foco José precisou fazer. Porque ninguém amadurece olhando pessoas e circunstâncias. A gente só amadurece quando percebe que mesmo quando as pessoas e circunstâncias nos magoam, Deus está tratando o nosso coração. É Deus tratando. É maturidade. Decepção faz a gente ficar com menos expectativas irreais sobre as pessoas. Tristeza faz com que a gente aprenda a ter em Jesus a fonte da alegria que nunca muda. Atitudes más das pessoas, ao invés de serem
plantadas e florescerem, enraizarem-se no meu coração, são desinfetadas com a certeza de que Deus sempre é bom para comigo, independentemente das pessoas. E para isso é preciso que você desloque o foco de volta para o Senhor. Eu chamo isso de olhar altaneiramente. É como mais ou menos aquele verso que diz que enquanto a caravana passa, enquanto os cachorros e os lobos ladram, a caravana passa. Todos passarão, e você e eu, passarinho. Porque o foco não está nas pessoas, nem nas circunstâncias. O foco precisa estar em Deus. Porque a mágoa tem o poder de deslocar de Deus para as circunstâncias. Terceiro lugar, a mágoa tem o poder de retirar a energia que você precisa para construir o seu futuro e amarrar você no passado, incitando você a usar toda essa energia para uma postura de afastamento das pessoas e até de vingança contra elas. Eu tenho uma leitura muito própria quando eu vou vendo as atitudes de José, e há momentos que José parece ser muito frio e calculista. Tem um episódio na história em que os irmãos vão até o Egito, porque uma seca muito grande onde Jacó e a família estão, provoca que eles precisem ir para o Egito, porque José, com a sua sabedoria, havia feito do Egito o celeiro do mundo naquela época. E eles vão lá para comprar sementes, comprar mantimentos para manter a família. E quando ele chega lá, José, que não é reconhecido pelos irmãos, não me pergunte como é que ele não era reconhecido, possivelmente porque tinha se transformado muito na sua feição física, tinha saído um adolescente de perto dos irmãos e de perto do pai, e agora era o segundo homem mais poderoso no Egito, certamente um homem já maduro. E no meio da negociação, José coloca uma taça de prata no meio do saco de cereais que eles iriam levar de volta para Canaã. Eu fico olhando assim e fico pensando assim, eu acho que aqui José flertou com a vingança. Eu acho que aqui José chegou muito perto para dizer assim, eu vou dar uma lição para essa turma. Claro que não é isso que acontece. A gente entende depois que o que José queria era provocar naqueles que ali estavam a mesma dor que eles provocaram no coração do pai. Deixa eu explicar melhor. Quando José é vendido, Rúben, seu irmão, diz assim, como é que nós vamos explicar ao nosso pai Jacó? Vamos dizer que ele caiu numa cova e os animais tragaram. Como é que a gente vai fazer? Mata um animal, coloca sangue naquela túnica, e vamos levar de volta e dizer para o nosso pai, os animais mataram. E aquele velho Jacó, que amava aquele filho de maneira assim, desmedida e às vezes até discriminatória, aquele velho rasga a roupa, grita para os céus e a terra a perda do seu filho José, o amado, o filho da sua velhice, o filho de Raquel, a mulher amada. E aqueles 11 irmãos estão lá vendo o sofrimento do velho, sabendo da verdade, sentindo que se safaram, indiferentes e insensíveis à dor do velho Jacó. Agora, quando eles vão em peregrinação para o Egito, fica um para trás, o caçula, Benjamim, que de certa maneira, de modo emocional, havia preenchido o luto de Jacó. Era como se Jacó olhasse para Benjamim e lembrasse, um dia eu tive José, Deus o levou, Benjamim agora é a minha paixão. E quando alguém propõe, pai, nós temos que ir para o Egito, para comprar comida lá e trazer comida para os animais,
Jacó decide dizer o seguinte: podem ir, mas não levem Benjamim. Eu já perdi José, eu não vou aguentar perder Benjamim. E retém Benjamim consigo em Canaã. Os irmãos vão, fazem a negociação sem reconhecer que é José. José coloca a taça dentro da comida deles, do saco de comida, e manda, depois de algum tempo, os seus soldados, os seus militares do exército de Faraó abordarem aquela caravana e dizer assim: vocês roubaram. José sabia que eles não tinham roubado, por isso que eu acho que ele flertou com um pouquinho do prazer mórbido e sádico de dizer assim: agora eles vão sentir o que meu pai sentiu. E aí ele manda aquela taça e os soldados depois. O coração da gente é um coração enganoso e desesperadamente corrupto. Eu conheço pessoas aqui que são boas, mas tão boas, que ao longo do tempo eu fico pensando assim: gente, que tanta bondade e generosidade eu vejo em pessoas aqui. Mas eu já vi pessoas boas fazendo coisas muito más. Porque o coração da gente é enganoso. E a gente de vez em quando flerta com a maldade, ou melhor, grande parte do tempo a gente flerta com a maldade. Quando Jacó fez isso, quando José, desculpa, eu estou confundindo toda hora os dois Jotas, quando José faz isso, lá na frente eles descobrem. Os soldados trazem de volta. José, com toda a frieza do mundo, diz assim: bonito, né? Vocês vêm para a minha terra, eu negocio com vocês para não morrerem de fome lá em Canaã. Pois agora é o seguinte: eu só libero vocês se um de vocês for lá e trouxer o irmão mais novo de vocês, Benjamim. Veja que José era bonzinho, pero não útil. E ele manda, e os irmãos dizem assim: não vai dar certo não, pelo amor de Deus, pai não vai deixar Benjamim vir. Nós vamos morrer aqui. E agora? Não vai, fazendo curto uma história longa. Benjamim vem. E talvez seja uma das cenas mais comoventes, o reencontro de um filho perdido, aos olhos de Jacó, com um filho que iria ser perdido. Por quê? Porque quando Benjamim chega, e há aquele reencontro, e há um momento muito tocante, porque José não aguenta a emoção, deixa eles diante do trono de Faraó, no salão onde ele estava reunido, e vai para as coxias do palácio, para aquele lugar, para as câmaras ocultas, e chora com a emoção do reencontro. E naquele momento, José decide aumentar a aposta e diz assim: agora vocês podem ir, mas Benjamim fica. Vocês podem ir, mas Benjamim fica. Você entende o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que, de alguma maneira, José está ainda lutando contra a energia que estava aprisionado no seu passado e que o fustigava, o tentava a se afastar e a se vingar e a se retaliar aquelas pessoas. Ninguém se livra da alma, ou melhor, da mágoa na alma assim. Se mágoa é mágoa, você luta contra ela dias, meses ou anos. Se mágoa é mágoa, você faz planos de vingança, você faz planos de retaliação, você faz planos de afastamento. Aquilo vai como leite podre azedando a sua alma e você lutando contra ela. E nesse processo todo de luta, a sua alma está presa lá no passado. A sua alma está aprisionada no cárcere da alma, que é a mágoa. A sua alma está presa em projetos que não vão mudar o seu passado, mas que na sua ilusão emocional você acha que vão mudar. Se eu fizer isso, ele vai sofrer o que eu sofri. Se eu retaliar dessa maneira, ele agora vai pagar o mal que me fez. A mágoa aprisiona e retém a sua energia no passado. Só que a energia da gente, queridos, ou ela está no passado, ou ela está no presente construindo o futuro.
É uma decisão. É uma decisão. Nós tomamos essa decisão frequentemente, quase todo dia. Quase todo dia. E tomamos isso assim, com uma certa facilidade. Por exemplo, jogadores, principalmente jogadores que têm envolvimento em esportes, que têm uma contagem de pontos muito alta. Imagine se cada vez que um jogador de basquete visse o time adversário enterrar na sua cesta, ele disse assim: para gente, que coisa horrível. E agora? Como é que a gente vai fazer para nunca mais... Não, meu amigo, você já viu como é que funciona? Perdeu o ponto, o cara já vai lá para o final da quadra, já procura alguém para soltar a bola, fazer a jogada, porque só tem um jeito de reverter o placar, não é olhando para trás, para a cesta que você levou, é olhando para frente, para a cesta que você precisa fazer. Mas no esporte é fácil, né? Afinal de contas, ganhando os milhões que eles ganham, perder ou ganhar, obviamente que ninguém gosta de perder, é uma questão matemática, é uma questão esportiva. Mas aí que vem a mágoa. Quando quem faz a cesta contra você é alguém que você ama, você fica remoendo no coração. E aquilo vai lhe aprisionando, retirando a sua energia, lhe deprimindo. Frequentemente eu escuto pessoas dizendo assim: eu perdi uma noite de sono planejando o que eu iria fazer. Frequentemente eu escuto pessoas dizendo assim: eu perdi a vontade de comer, a vontade de beber, de produzir. Eu tenho uma tese que grande parte dos estados depressivos que tem assolado a alma humana tem a ver com o sentimento de impotência misturado à violência da vingança. E eu vou explicar. É quando alguém, não tendo o poder de atingir a pessoa que lhe fez mal, reverte para si mesmo o mal que deseja fazer a outra pessoa, mas não pode. E aí ataca a própria alma, e o nome disso é depressão. É a falta de viver porque presa no passado, querendo matar, mas sem poder. E já que eu não mato o outro, eu me mato, mesmo que de maneira inconsciente e irracional. Por quê? Porque a mágoa retira energia e foco para o futuro, aprisiona o passado, incitando ao afastamento e à vingança. Hoje o sermão vai ter 5 pontos. Em quarto lugar, a mágoa se afoga em emoções negativas, como perda da estima, da confiança em si, da confiança nas pessoas, que tem um poder como se fosse de polaridade oposta, de anular as emoções positivas, como a coragem e o espírito colaborativo. Frequentemente, quando eu vejo alguém que não quer trabalhar na igreja, eu digo: tem mágoa aí. Tem mágoa aí. Excetuando aqueles casos que a pessoa se dedicou tanto, cansou, está precisando de um tempo. Frequentemente, quando as pessoas desertam de um relacionamento, desertam de uma função, desistem de algo, é porque elas foram magoadas no processo. Essa é a razão por que as pessoas se afastam da igreja, porque o pastor magoou, porque o líder do ministério magoou, porque o irmão ao lado magoou. Por quê? Porque a mágoa afoga a pessoa em emoções negativas. Essas emoções negativas tiram toda a capacidade da pessoa se sentir bem consigo mesmo, se sentir bem com o relacionamento. Anula emoções positivas, que é a coragem de dizer assim: vamos fazer, vamos colaborar. A pessoa prefere se fechar, e ao se fechar, ela se isola. E ao se isolar, ela é presa fácil ao inspirador de toda mágoa. Conhece o sujeito? Conhece o sujeito? Satanás. Por favor, faça a seguinte leitura comigo. O sujeito é criado como querubim ungido da guarda de Deus. Privilégio top. Está diante do trono de Deus. Menor só do que Deus, a palavra de Deus diz isso claramente. De repente a vaidade toma conta do seu coração, o orgulho, e ele diz: eu quero ser igual a Deus. Como Deus não dá a glória a ninguém,
Deus o expulsa e aquele anjo de luz, Lúcifer, se torna um ser sombrio, amargurado, magoado contra Deus. O que é que ele vai fazer o restante da sua existência até um dia ser aprisionado? Ele vai fazer tudo que possa para prejudicar aquela pessoa que o magoou. Deixe-me dizer uma coisa muito forte para você. Quando você mantém mágoa no seu coração, você caminha abraçado com o diabo. Você entra no modo autodestrutivo. Você se torna amargo e amargando a pessoa que deveria ser mais preservada, que é o seu próprio coração. Mágoa não faz mal aos outros, faz mal a você. Porque via e regra as pessoas nem sabem que você está magoada com elas. Elas descobrem depois, quando o veneno já circulou no seu ecossistema emocional e espiritual, já lhe afastou de todo mundo, já lhe fez destruir relacionamentos, perder oportunidades. É isso que o diabo é. E é isso que você se torna quando mantém a alma no seu coração. Eu diria que não é a melhor motivação, mas pelo menos pensando em si mesmo, não se afoguem em emoções negativas. José foi livre disso. Preste atenção, preste bem atenção. Depois daquele momento em que ele flerta aparentemente com a vingança e com a retaliação, e que depois a gente descobre que o sentimento de fazer aquilo para que ficasse claro aos seus irmãos o mal que ele fez, mas não no sentido de vingar-se deles, mas no sentido de produzir neles a maturidade que ele já tinha sentido. Sabe aquela coisa que você tem que dizer à pessoa, não porque quer que ela sofra, mas porque ela quer que ela amadureça com a verdade que vai ouvir? Sabe aquela coisa que a Bíblia chama de falar a verdade em amor? Falar a verdade em amor não é passar pano porque você não quer magoar a pessoa. Falar a verdade em amor também não é falar a verdade para que a pessoa se ferre. Não! Falar a verdade em amor é dizer o que é certo, mas com uma atitude de dizer assim, portanto, corrija-se, melhore, amadureça, porque eu lhe amo. José faz isso. José faz isso nos momentos finais, quando ele tem que explicar aos seus irmãos tudo isso. E o que me chama mais atenção é porque isso demonstra que José não se afogou em emoções negativas. Ele produziu e produziu muito. Você imagina o que é ser, como ele se tornou, o homem mais poderoso da nação mais poderosa de uma época? E de repente aquele homem se vê na condição de poder se vingar dos seus irmãos, mas decidir não fazê-lo. E quando é que isso acontece? A partir de um fato que está registrado no capítulo 48, que é quando o velho Jacó adoece para morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você já passou por isso. Se você vive numa família de mágoas, num relacionamento de mágoas, numa igreja de mágoas, em que a mágoa é a regra e todo mundo está magoado com todo mundo, alguém precisa morrer. Porque a morte tem uma capacidade de colocar as coisas em perspectiva. Ou piora de vez, ou alguma coisa boa vem da morte. Jacó adoece, e alguém chega lá no capítulo 48, verso 21, e diz assim: teu pai está enfermo. E aí acontece uma coisa maravilhosa. José, a essa altura, tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. Está aí no versículo 1 do capítulo 48. E quando avisaram a Jacó: eis que José, o teu filho, vem ter contigo, aquele velho esforçou-se e se assentou no leito. E então ele rememorou a sua história, diz o texto. Projeta aí, por favor, 48:3.
E ele diz assim a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Sabe quantos anos tinha passado isso aqui? No mínimo 50 anos. Não, isso aí não. No mínimo, tinha passado 50 anos. E Jacó volta no tempo, igualzinho meus sonhos. E ele diz assim: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E eu me lembro, meu filho José, que naquela época, no verso 4, ele diz assim: Deus diz para mim: eu te farei fecundo, te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Deixa eu dizer uma coisa, eu acho que Jacó completou e não está registrado. Ele já havia dito isso a meu pai Isaque, e já tinha dito isso a meu avô Abraão. Deixa eu contar uma coisa para você, José. Nós fazemos parte de um povo da aliança, em que todas as circunstâncias da vida são incapazes de inverter, reverter, destruir o propósito que Deus tem na nossa família, que tinha no meu avô, no meu pai e agora em mim, só que eu estou partindo. Era isso que Jacó estava dizendo. E então ele chama José, e no verso 8, tendo visto os filhos de José, ele pergunta: quem são esses? Um avô morrendo sem conhecer os netos do seu filho preferido. E aí responde José. Que resposta? São meus filhos que Deus me deu aqui. Onde estava o coração de José? Afogado em mágoas? Não. Ele conseguia ver que Deus havia trazido naquela terra para que os seus filhos continuassem a sua história, a história do seu pai Jacó, do seu avô Isaque, do seu bisavô Abraão. Isso produziu no coração de Jacó uma perspectiva de recomeço. Não foi agora. Ele está contando que Deus fez isso. A gente só recomeça quando a gente não se afoga em emoções negativas. Quando a gente não deixa que o negativo tire a nossa estima, a nossa confiança em Deus, naquilo que Ele nos deu e que não tem a ver com pretensão ou autossuficiência, porque uma visão realista de si mesmo faz com que qualquer pessoa saiba o que Deus lhe deu e o que Deus tem propósito na sua vida, e é bom celebrar isso, chama-se gratidão pelo que Deus fez. E quando essa pessoa faz isso, ela anula completamente aquelas emoções negativas e tem coragem para recomeçar. Gente, José era um Highlander. Tentaram cortar a cabeça daquele homem várias vezes. E ele sobrevive a tudo. E eu fico pensando de onde vem essa força dele. Essa força vem porque ele não se deixou mastigar, moer pela mágoa. Vá de retro qualquer mágoa. Mágoa mata. E José queria estar vivo. E por isso, ao invés de se afogar em emoções negativas, ele alimentava com a esperança da herança da aliança, personificada nos seus dois filhos, Efraim e Manassés, que sua vida estava só recomeçando ali, depois daquele tempo todo. E em último lugar, isto não é o último não, tem 7 pontos. Ei, pastor Ademir, o senhor veio logo do sermão dos 7 pontos. Em quinto lugar, a mágoa dá oportunidade para a ingratidão e para a murmuração contra Deus e contra as pessoas. No entanto, ela dá muito mais oportunidade para o reconhecimento da graça de Deus que produz gratidão. Eu vou só mencionar o ponto, porque o tempo está muito longo. A mágoa, como eu falei, faz mais mal à própria pessoa, em sexto lugar, e cada vez mais à medida que ela retém isso no coração, mas ao mesmo tempo, quando ela tira no coração,
ou tira do coração a mágoa pela obra libertadora do Senhor, ela se sente como se estivesse renascendo. E toda a força do mal contra ela se reverte em força produtiva. Existe um personagem que é talvez um dos meus heróis, Viktor Emanuel Frankl. Você já deve ter ouvido falar. Um sobrevivente de um campo nazista, que viu toda a sua família ser destruída por aquela sanha ensandecida, diabólica daquele momento da história. Ele formulou todo um pensamento dentro da psicologia de que quando você encontra um sentido para a vida, você supera o mal. José encontrou o sentido. E qual era o sentido? Não era um sentido que ele construiu, era um sentido que o Eterno havia construído quando o colocou numa família de um propósito eterno, a família da aliança. E aí ele descobriu que fazer mal a si mesmo não era o propósito que Deus tinha para aquela família, porque ele lembrou da promessa feita a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei uma terra que mana leite e mel, sê tu uma bênção. Nós somos colocados na terra para ser bênção, queridos, porque para ser maldição, Satanás já mandou os dele, e você não faz parte deles. É uma decisão sua. Você é herdeiro de uma aliança que faz você ser uma bênção, para poder ser abençoado. A pergunta mais importante, portanto, é: o que fazer para ser liberto dessa mágoa? Sabe, queridos, é preciso compreender o propósito de Deus e o maior amor que você precisa, independente do amor que você desejava ter das pessoas. Se tão somente os irmãos de José percebessem que, ainda que o pai tivesse preferência por ele, eles eram amados pelo Pai dos pais, do Senhor dos senhores, aquele que havia lhes dado a vida, eles entenderiam. Deus tem um propósito na vida de José. Se eles soubessem que José ia ter que passar por tudo que passou para cumprir o propósito, talvez ele dissesse assim: eu nem quero ser como José. Se tão somente eles entendessem qual era o propósito que Deus tem na sua vida. Querido, não fique magoado, Deus tem um propósito belíssimo na sua vida. Por que reter as pessoas como culpadas? Por quê? Ainda que elas tenham culpa, ainda que elas tenham sido instrumentos, Deus tem algo maior para você. José compreendeu o propósito de Deus e fez aquilo que pode matar toda mágoa. Raciocine comigo, eu estou chegando ao final. Se mágoa é aquele sentimento de que eu amava tanto alguém, me dediquei tanto, investi tanto, fiz tanto por essa pessoa, e ao contrário disso, ela me magoou, me decepcionou, não correspondeu às minhas expectativas. Qual é o caminho para me livrar disso? É amar de volta. É amar de volta. Preste bem atenção: quando a pessoa está magoada com você, é porque ela lhe ama. Ela lhe ama. A gente descobre que rivalidade fraterna não é ódio de irmão para com outro, é a concorrência pelo amor do Pai. Ora, tem amor de Deus disponível para cada um de nós, para a nossa necessidade e para sermos instrumentos do amor dele para com os outros. Portanto, tenha paciência. Deus está agindo com a pessoa, e a maneira como Deus age com a pessoa é por intermédio da manifestação do seu amor para com ela. Veja quem é o maior exemplo, que não é José, é Jesus. Quando eu disse no início dessa mensagem que, apesar de ter sofrido infinitamente mais do que José, Jesus em nenhum momento demonstrou mágoa, sabe por quê? Porque ele amou. No momento mais crucial, ele olhou para aquelas pessoas
que estavam cometendo a maior injustiça contra ele, e disse assim: Pai, perdoa-lhes, eles nem sabem o que fazem. Você consegue entender o que é isso? Jesus estava amando, e por isso ele não ficou preso na mágoa. Portanto, o maior bálsamo a oferecer a um coração magoado, preste bem atenção nisso, é a manifestação do seu amor, do qual aquela pessoa tanto se ressente. Está ressentida porque faltou amor? Ame. Ame. Sim, vá até os fatos, mas vá até os fatos em amor. Sim, esclareça, mas esclareça em amor. Aquela pessoa magoada precisa ser amada. Eu concluo dizendo que nenhuma mensagem surge do nada. Eu estava saindo do aeroporto de Congonhas sexta-feira passada, e eu estava preocupado com algumas coisas que eu de vez em quando observo. Uma delas é o quanto, na realidade, o nosso lema de ser uma igreja de corações amigos e braços abertos era de fato praticado por cada um de nós. Porque de vez em quando eu observo a nossa insensibilidade com pessoas que nós não simpatizamos. Eu já tenho falado disso desde o começo do ano, você que acompanha, você deve lembrar, que nós facilmente confundimos comunhão com simpatia. Quero dizer para vocês que qualquer um de vocês, e eu também, de perto não é normal. Alguns são mais perfumados, mais ajeitados, mas se realmente tirar a casca, nós somos difíceis. Você é difícil, eu sou difícil, por razões diferentes. Até os bonzinhos são difíceis. E muitas vezes a gente confunde que igreja é uma reunião dos bonzinhos que a gente gosta. Mas igreja não é uma reunião dos bonzinhos que a gente gosta. Igreja é muito mais um hospital de enfermos, com feridas abertas, que fedem mal, que muitas vezes rejeitam tratamento, e que nós temos que, enquanto somos tratados das nossas próprias feridas, ser os enfermeiros e os médicos das feridas dos outros. Então, os piores de João Pessoa estão aqui, desculpa a franqueza, porque se você não se considerar assim, você está fora. Se o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, disse que era o pior dos pecadores, eu não imagino que você se acha melhor do que Paulo. Se você não é melhor do que ninguém, nem um pouco melhor do que Paulo, então quem você considera pior do que você está no mesmo nível, porque diante de um Deus puro, santo e justo, todos são pecadores e carecem da glória de Deus. O que é que nós precisamos fazer? Queridos, nós não podemos excluir quem nós não gostamos, quem é estranho, quem é diferente, quem é mais tímido, mais recatado, quem não se enturma, quem é chato. Não, para mim como pastor, eu também acho gente chata, mas como pastor eu tenho que amar, acolher, ter paciência, andar a segunda linha, a segunda milha, a terceira milha, e você também, senão o slogan fica vazio. E aí eu comecei a perceber isso, e como pastor eu comecei a ficar preocupado, porque eu comecei a ver as mágoas pulando contra mim, eventualmente, contra você também. Eu disse: Senhor, me dá uma palavra, porque eu quero que essa igreja compreenda que, se não for uma ação sobrenatural de Deus que cure mágoas no coração, a começar de mim e de você, nós seremos um clube de amigos, não seremos uma igreja. E o slogan será bonito para os nossos convidados ouvirem, mas nos nossos encontros e relações, não. Se a nossa língua é ferina e magoa, alguma coisa está errada. Se eu sou distraído e não entendo que tem uma pessoa ali naquele círculo que não está integrada e eu não puxo para dentro, então o slogan é vazio. E essa pessoa, em algum momento magoada, se afasta, e eu nem vou buscar, nem eu nem você. Você cobra de mim, eu espero de você.
Eu cobro de você e Deus espera de mim, como pastor que arrebanha as ovelhas. Então a minha preocupação como pastor começa quando, lembrando do que o pastor Vandir gosta de dizer, todos nós que somos formados de osso, carne e pecado, sejamos pessoas que se preocupem com aqueles que, mesmo sendo sensíveis entre nós, diferentes de nós, mais críticos inclusive sobre eu e sobre você, no entanto sejam acolhidos. Nós temos muitos filhos de Jacó, e nem todos nós somos Josés. Precisamos acolher. Mas aí eu mando, como você deve ter recebido, no Insta, dizendo que eu vou pregar sobre isso. E aí eu acho que Deus vai me usar nisso aqui, porque a minha preocupação é legítima como pastor, se estamos realmente sendo sensíveis entre nós. Se não estamos deixando um rastro de pessoas magoadas pelas nossas atitudes, pela dureza das nossas palavras. A minha preocupação até aquele momento era esse. Eu me lembro que quando eu embarquei, eu mandei a comunicação para todo mundo já ficar sabendo. Entrei no voo, deu aquela leseirinha na hora da decolagem, eu dormi um pouquinho, depois me lembrei que eu tinha que preparar a aula de escola dominical dos adolescentes, e aí abri o computador e comecei a trabalhar. E como eu estava com a conexão, apareceu uma mensagem de uma pessoa que eu muito amo, que compartilhava aparentemente uma mágoa que hoje habita no coração dessa pessoa por algo que eu fiz e por algo que eu não fiz. Ou seja, eu era duplamente culpado, porque eu tinha feito o que eu não deveria fazer e não fiz o que eu deveria fazer. E aí o que aconteceu, eu disse, mas não é possível, Senhor. E queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, essa mensagem, ela foi forjada de sexta-feira para cá, em meu coração, em meio a muita tristeza e muita dor. Quem estava mais próximo de mim, nos momentos em que eu não estava atuando como pastor, porque quando eu estava atuando como pastor, você nem percebeu. Mas quem não estava me vendo naquele momento atuando como pastor, chegou a comentar comigo, você está com muita tristeza, o que é que está acontecendo? Você está cansado? Mas quando eu estou cansado fica mais nítido, eu não estava cansado, eu estava muito triste. E esse final de semana, que não acabou ainda, porque ainda não foi possível isso acabar, foi uma prova de fogo no meu coração, de como eu tenho uma capacidade pecaminosa de magoar as pessoas. Pela minha distração, insensibilidade, descuido, falta de sensibilidade, de acolhimento, de percepção de onde a pessoa está, de que minhas palavras podem feri-la, porque essa pessoa que tanto me ama e que declarou isso, eu estou magoado porque eu lhe amo, e que estava magoada no seu coração por algo que eu fiz e por algo que eu não fiz. Queridos, essa mensagem é para mim, antes de ser para você. Mas não é somente para mim, é para você também. Porque a minha oração, quando poucos minutos antes, alguns observaram que eu só entrei na hora de praticamente pregar, ali no gabinete eu estava orando e dizendo assim, Senhor, se eu, que nem imaginava que essa pessoa estivesse magoada comigo, sou surpreendido dessa maneira, enquanto estou preparando um sermão sobre mágoa para ministrar à minha igreja, pelas observações que eu tenho feito como pastor, e de repente Deus me dá uma invertida e diz, como para a sua igreja, se você também é produtor de mágoas? Senhor, que essa mensagem não seja apenas para mim. E querido, eu quero orar com você nesse momento, não quero fazer nenhuma oração de libertação da sua mágoa. Porque se eu conheço um pouco de mágoa, e eu conheço, ela azeda durante algum tempo, até virar uma boa coalhada. E o que eu desejo é que aí no seu coração você comece esse processo. Que você seja sincero e dizer assim, magoei, nem percebi, mas magoei. E você busque a pessoa. Porque este é o princípio. Se você souber que alguém tem alguma coisa contra você,
vá até Ele. E se você estiver magoado, por favor, querido, por mais que doa e dê medo a você de enfrentar isso e ser mais magoado ainda de volta, pouco importa, faça a sua parte. Procure a pessoa. Abra o coração. Seja sincero e diga: você me magoou, mas eu só estou magoado porque eu lhe amo e eu quero lhe amar sem mágoa, porque hoje eu estou amando com mágoa. E eu preciso consertar isso entre eu e você. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: você não é responsável pela reação da pessoa, mas a sua ação vai libertar seu coração do cárcere da alma, que é a mágoa. E é o que eu desejo que você decida fazer agora. Eu fico imaginando que eu corro um risco muito grande de só sair daqui à meia-noite. Mas talvez você não. Talvez a sua mágoa está em casa. Talvez a sua mágoa está amanhã no trabalho. Talvez a sua mágoa está aqui e você ainda precisa de um tempo para elaborar. Eu só peço a você que não pense que leite podre fica bom por si mesmo. Mágoa não se cura com o tempo. Mágoa piora com o tempo. Portanto, enfrente na presença de Deus, como José enfrentou naquele momento terrível, mas glorioso do reencontro. Vamos orar juntos? Deus lhe trouxe. Espero em Deus que Deus tenha falado ao seu coração. Agora é a hora de você falar com Ele. Coloque sua vida diante de Deus. Só você e Deus. Silenciosamente. Peça a Deus para lhe trazer à memória o que se disfarçou no seu coração, que é mágoa, mas se disfarçou em outros sentimentos. Peça a Deus. Peça a Deus que Ele lhe dê coragem e oportunidade de, mesmo ferido e magoado, buscar quem lhe magoou. Peça a Deus que você tenha generosidade, se alguém lhe procurar. E mesmo que você não tenha tido a intenção de magoar, escute, ouça. Dê a oportunidade da pessoa botar para fora. Quando o coração dela estiver esvaziado, manifeste amor, compreensão. Não subestime o sentimento dela. Não se justifique, não se explique, não racionalize. Não é isso que a pessoa quer. Ela quer dizer que está magoada, que você precisa amá-la. Talvez não no primeiro momento, mas talvez no segundo momento. Você precisa talvez só esclarecer para que a pessoa não fique com o foco errado. Talvez é um momento, meu querido irmão e irmã, para você calibrar as expectativas da pessoa com relação a você. Talvez você alimentou essas expectativas. Talvez você deu a entender que ela podia esperar isso tudo de você quando ela não podia. E talvez você tenha que reconhecer que trazia um certo prazer em você deixar que ela pensasse que você era isso tudo e depois eventualmente tivesse se decepcionado com você. Talvez é a hora de vocês dois juntos olharem para Jesus, o que não decepciona, refazerem a aliança para que ambos esperem menos um do outro, esperem mais de Jesus. Sejam mais pacientes um com o outro e contribuam mais um com o outro. Eu só espero que Deus conduza
esse encontro, essa conversa. Eu quero orar por isso. Ó Deus amado e querido Pai, certamente, Senhor, falar sobre tudo isso nos traz muitas lembranças, muitos sonhos, pesadelos até. É possível que haja gente aqui que se trema só de pensar nesse momento, que parece ser um momento de enfrentamento, mas verdadeiramente é um momento de libertação. Por isso eu te peço, meu Pai, que o Senhor, que é Senhor do tempo e da nossa história, produza um momento propício, a atitude adequada, as palavras certas, os sentimentos bem ajustados. Eu te peço, Pai, que o Senhor, ó Deus, nos traga essa capacidade de amar e de perdoar, ó Pai, porque esse é o antídoto para a mágoa presente e para as futuras. Opera em nós e apesar de nós. Faça isso, Pai. Eu sei que o Senhor está provando a nós. Eu sei que é o Senhor por trás. Ajuda-nos a discernir a maneira como o Senhor nos prova, quando magoamos e somos magoados. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.